E aí, pessoal, beleza? Ó, a gente já falou de eletrização por atrito, eletrização por contato. Agora a gente precisa falar de eletrização por indução. Só que antes de falar de eletrização por indução, eu vou explicar para você o que é a indução eletrostática e te conceituar em alguns detalhes, né? Primeiro, induzir é fazer com que apareça, forçar o aparecimento de carga. Então, o que é a indução eletrostática? Ela induz o aparecimento de carga. Como é que isso vai se dar, né? E um detalhe, isso ocorre em metais, né? Então, a indução ocorre em metais. Então, a gente já sabe que a gente vai estar discutindo e trabalhando essas coisas que vêm por agora, e a nossa análise é sempre pensando nos metais. Agora, como é que vai rolar a indução eletrostática? Pensa o seguinte, a gente tem um bastão, vamos imaginar aqui o nosso bastão, né? E uma bolota. Vamos pensar que a bolota está neutra, né? E o bastão está carregado positivamente. Então a bolota está neutra e o bastão está positivo. Esses maisinhos que eu estou desenhando aqui são os prótons, né? Exatamente. Você aí já deve ter gritado, não, que absurdo! Próton não. Esses maisinhos, eles são os não elétrons, né? Indica a falta de elétron, porque a gente já falou que o próton está no núcleo, não tem como a gente arrancar ele de lá e espalhar ele pela superfície. Então, esse mais você chama de falta de elétron, você não chama de próton. E aí, qual é a sacada? Eu vou pegar esse bastão e aproximar da bolota que está neutra. Quando eu fizer isso, o que vai acontecer com a bolota? Quando a bolota está neutra, significa que ela está bem balanceada, né? Então ela tem a mesma quantidade de mais e menos. Só que o que eu faço? Eu vou espalhar os elétrons que estavam em equilíbrio eletrostático na bolota, eu vou espalhar eles, fazendo com que eles fiquem mais próximos do bastão que está carregado positivamente, porque mais com menos atrai. Então, se eu desloquei, né? Se eu desloquei todos os elétrons para essa região, é porque do outro lado ficou com falta de elétron. Então eu quebrei o equilíbrio eletrostático, porque eu arrastei a nuvem eletrônica para esse lado, e aí com o deslocamento da nuvem, né, imagina o seguinte, eu tinha uma nuvem de elétrons que estava exatamente em cima do corpo, né? Por exemplo, como ele estava equilibrado, a nuvem de elétrons estava exatamente em cima da bolota. Aí eu fui lá e aproximei o bastão. O que aconteceu com a nuvem? A nuvem se deslocou para cá, ó. E aí pensa o seguinte, olha o que acontece. Você está vendo que tem essa região aqui, ó, que ficou sem a presença da nuvem? Essa região que ficou sem a presença da nuvem ficou carregada positivamente, porque tem a falta dos elétrons, né? Mas vamos tirar isso daqui para não atrapalhar a gente. E aí, repara, quando isso acontece, rola uma coisa chamada força elétrica, né? Mais com menos a gente atrai, então esses negativos daqui, ó, estão sofrendo uma força elétrica que eu vou chamar de F1, por exemplo. E o positivo do outro lado está sofrendo o quê? Uma força elétrica repulsiva, né? Que eu vou chamar de F2. Só que tem um detalhe, você lembra da lei de Coulomb, né? A gente não chegou a ter essa aula ainda, mas eu expliquei para você superficialmente o que significava a lei de Coulomb. É a lei que fala da força elétrica, né? Como é que eu calculava a lei de Coulomb? Força elétrica é igual a K, que é uma constante, módulo da carga 1, vezes o módulo da carga 2, dividido pela distância ao quadrado. Ué, pessoal, repara o seguinte, se a lei de Coulomb, né, ela é analisada com base na estrutura da força elétrica, e a força elétrica e a distância são inversamente proporcionais, ó, eu posso perceber que se a força elétrica está aumentando, é porque certamente a distância, né, está diminuindo, né, pensando em força e deslocamento. Repara em distância. Repara o seguinte, a força 1, né, ela está ocorrendo com essa distância aqui, ó, distância 1. E você concorda que a distância 1 é menor do que essa distância aqui, ó, a distância 2? Portanto, como a distância 1 é menor, a força 1 é maior do que a força 2. Então eu sei que a força 1 é maior do que a força 2. Se a força 1 é maior do que a força 2, a gente pode concluir uma coisa muito importante. E isso é fundamental para as nossas análises, hein?
toda vez que tiver ocorrendo uma indução, a gente vai ter atração. Por que a gente vai ter atração? Porque a força elétrica atrativa é sempre maior do que a força elétrica repulsiva. Eu vou até deixar isso anotado, hein? Tá aí, né? Toda vez que ocorrer uma indução, teremos atração, pois a força elétrica atrativa é maior do que a força elétrica repulsiva. Então agora você já deve ter percebido uma coisa, né? Vamos construir, sei lá, como se fosse uma tabela atrativa, né? Para discutir a atração. Uma tabela da atração. Quando você tem mais com menos, você tem atração. Quando você tem menos com mais, você tem atração, ou seja, sinais opostos se atraem. Mas agora você também está percebendo o quê? A nossa bolota ela não era neutra, ó, e ainda assim eu estou tendo uma atração, né? Como a gente acabou de anotar aqui embaixo em roxinho, né? Ou seja, agora você percebeu também que se você tem uma carga positiva, um corpo positivo e um corpo neutro, você também tem atração. E se você tem um corpo negativo e um corpo neutro, você também tem atração. Ou seja, agora você viu que tem duas outras discussões aqui que te garantem a atração. Então vamos até fechar essa tabela, né? Tá aí então nossa tabela, né, de atração. Uma coisa, eu preciso te chamar a atenção para que você não confunda. Eu não estou falando que aqui, ó, a atração ocorre entre um próton e um nêutron. Eu estou falando que ocorre entre um corpo carregado positivamente e um corpo neutro. Então, isso aqui, essa parte final, funciona, né, para corpos. Então, isso não é para partícula, é para corpos carregados, né? Então, ou corpos neutros, né? Porque a gente está comparando um com o outro. Aqui em cima, aqui sim funciona, né? Para corpos e partículas. Então aqui funciona para corpos e partículas. Ou seja, aqui pode ser um corpo carregado positivamente, um corpo carregado negativamente, ou um próton e um elétron. Então, corpos e partículas, isso aqui está tendo validade. Agora, aqui embaixo, só para corpos carregados positivamente ou um corpo neutro, né? E um corpo carregado negativamente e um corpo neutro, tá bom? Agora, você pegou que aqui no início da aula, ó, eu comecei a aula falando para você que a indução ocorria em metais, ou seja, condutores, né? Eu falei para você no início da aula que a indução eletrostática é para condutores. Ah, pô, é verdade, você falou isso, mas eu achei que nem era muito importante. Isso é muito importante, tá? Agora eu vou falar para você qual é o nome que a gente dá quando a gente usa esse processo de indução em isolantes. Quando a gente está tratando de isolantes, o processo não é chamado de indução eletrostática. Recebe um outro nome, um nomezinho especial, que é chamado de polarização, tá? Então, cuidado para não confundir isso, hein? Eu vou anotar uns negócios aqui do lado para a gente organizar o nosso pensamento. Tá aí, né, pessoal? Já anotei pra gente, ó. Em isolantes, a indução é chamada de polarização. Então, você já sabe que se a gente não estiver falando de condutores, né, dos metais de uma maneira geral, se a gente estiver falando de isolantes, a indução, o processo de indução recebe um nome especial, que é a polarização. Agora, vamos entender melhor o que está acontecendo, né? Repara o seguinte, eu até botei uma foto aqui para você do pente atraindo os papeizinhos, né? Você já deve ter brincado disso. Se você não brincou, acho que vale a pena, é muito maneiro. O que você faz? Pega uma folha de caderno, que a folha é muito fininha, né? A gramatura é baixa. Você corta a folha em pequenos pedacinhos. E aí você pega um pente, esfrega ele na cabeça e aproxima o pente desses papeizinhos. Você vai ver que os papeizinhos vão subir e vão buscar agarrar no pente. Agora, repara o seguinte, você está induzindo? Até tá. Só que se você parar para analisar, o pente e o papel, eles não são condutores, eles são isolantes. O que você está fazendo então nesse cenário, né? Você está provocando uma indução, só que ele vai ser chamado, esse processo vai ser chamado de polarização porque o pente é um isolante. Agora,
Se a gente pegasse o pente, né, e olhasse para ele, por exemplo, por dentro, né, olhando o pente a nível atômico, né, como é que isso ia estar funcionando para a gente? Imagina que aqui está o meu pente, tá? E aí dentro do meu pente, eu vou até colocar para vocês, né, a situação elétrica que vai estar acontecendo. Como é que vai funcionar isso? Vamos imaginar que a gente tem o pente e esfregou ele na cabeça. Tipo, esfreguei ele na cabeça. Ou seja, alguém ganhou e alguém perdeu o elétron. Eletrização por atrito, né? Então, na eletrização por atrito, alguém ganhou, alguém perdeu. Então, já vamos imaginar de cara que o pente, né, perdeu os elétrons. Então, tá lá o pente todo carregado positivamente, né? Ou seja, perdeu os elétrons dele, ficou positivado, né? Agora, vamos imaginar o que está acontecendo com o papel, né? Se a gente olhar para o papel, qual vai ser o comportamento que a gente vai ter no pedacinho de papel? Vou botar, assim, 2 pedaços, né, grandões, e você, por favor, não estranhe, né? Nossa, que papel enorme. É só para facilitar você olhar ele por dentro, né? A estrutura atômica dele. E imagina lá dentro do papel que a gente tem os elétronzinhos, tá? Que estão dentro do papel. O que acontece com esses elétronzinhos? Como ele é um isolante, né, o papel é um isolante, a gente não vai deslocar a nuvem eletrônica dele, porque os elétrons não podem se mover com facilidade, né? Eles têm dificuldade de locomoção. Lembra que o isolante ele não facilita a vida dos elétrons, né? Ou seja, a gente vai criar o que a gente chama de polarização. Eu vou pegar átomo a átomo e deslocar os elétrons e os prótons, né? Os elétrons e os prótons. Olha eu falando aí o que você não pode, o erro que você não pode cometer de jeito nenhum, né? A gente vai deslocar os elétrons de um lado para o outro e vai deixar uma região positivamente carregada e outra negativamente carregada. Então, ó, tá ficando pequenininho? Tá, mas você tá conseguindo acompanhar aí até por causa das nossas cores, né? Então, ó, repara, cada um desses átomozinhos está sendo polarizado. Eu estou levando os elétrons para um lado e, consequentemente, do outro lado está ficando com falta de elétrons. Isso vai acontecer em todos os ramozinhos do papel. Ou seja, você vai levando os elétrons de átomo por átomo para uma determinada região e vai deixando a outra com falta de elétrons. E aí, mais uma vez, a questão da força elétrica, né? Repara o seguinte, quando você olha a força existente entre mais e menos, é uma força atrativa, né? Então esses elétrons vão estar sendo atraídos. Esses e todos os outros, né? Enquanto os prótons, né, que estão do outro lado do átomozinho, né, os prótons, a falta dos elétrons, né, que estão do outro lado do átomozinho, eles estão sofrendo a repulsão, ou seja, tem uma força para um lado e uma força para o outro, mas tem um detalhe. Qual é o grande detalhe? A distância aqui, ó, essa distância D, ela é menor do que essa outra distância zona aqui, ó. Mateus, essa parte da gravação onde eu comecei a falar do isolante, da indução, não sei o que, eu quero que você tire porque eu vou regravar ela. Para não gravar o vídeo todo, eu estou fazendo esse fragmento, tá? Valeu! Tá aí, né, pessoal? Escrevi pra gente, ó, em isolantes a eletrização é chamada de polarização. E aí eu botei até uma foto do pente atraindo os papeizinhos. Lembra do seguinte, né? O pente e o papel, eles são isolantes, né? Como é que você eletrizou o pente? Apesar de não estar aparecendo na figura, a pessoa provavelmente esfregou o pente na cabeça. E aí, por uma eletrização de atrito, o que acontece? Você arranca elétrons de um e cede esses elétrons para o outro. No caso, entre o pente e a cabeça, né? Vamos até fazer essa simbologia aqui no nosso desenho. A gente arrancou elétrons dele. Então ele ficou com falta de elétrons, né? Então a gente deixou o pente, como a gente costuma dizer, carregado positivamente. Lembra que isso aqui que eu estou fazendo não é porque você botou prótons nessa região, né? Isso indica a ausência dos elétrons. Agora, e o que aconteceu com o papel? O papel também ele é um isolante, né? O que rolou com ele para ele estar sendo atraído? Como o papel aqui no nosso desenho é muito pequenininho, ó, eu vou envolver ele
e vou puxar uma seta aqui para baixo para a gente fazer uma ampliação desse papel, né, por assim dizer, e olhar ele por dentro. O que está acontecendo com esse pedacinho de papel? Vamos botar o pedacinho de papel aqui, né? Tá lá ele todo picotadinho. E olha lá o pedacinho de papel, bonitinho. O que está rolando com ele? Se a gente olhar a nível atômico, vamos fazer uma representaçãozinha esquemática, né? Átomo por átomo, né? Vou botar o desenho de 3, tá? 3 átomozinhos aqui, sabendo que ele está abarrotado, né, de átomos. Mas vamos botar só eles afastados, assim, né? 3 lá em cima e 3 aqui embaixo. O que aconteceu? A gente sabe, pela relação de atração, que o que acontece? Positivo com negativo, a gente atrai, né? E positivo com neutro atrai e negativo com neutro também atrai. A gente já discutiu isso na nossa parte inicial da aula, falando da indução. Agora, se a gente olhar átomo por átomo, vamos pensar o que está rolando ali, né? Como o pente ficou positivo, apesar do papel ser isolante, ele não tem aquela liberdade dos elétrons, né, por conta da ausência daquela facilidade de movimentação, mas a gente vai polarizar os átomos. O que a gente vai fazer? A gente vai deslocar os elétrons átomo a átomo. Ou seja, por exemplo, nessa primeira aqui, ó, eu desloquei os elétrons para cima, desloquei no outro para cima, desloquei para cima. Se eu desloquei os elétrons de cada átomo para cima, é porque na parte inferior, né, dele ficou uma ausência. E aí a gente diz que está positivo, né? Isso átomo a átomo, né? E aí repara o seguinte, isso tanto nessa primeira fileira que eu fiz, como numa segunda, numa terceira, e assim sucessivamente, tá? Eu botei só 2 esquemas porque não tem necessidade de fazer uma cacetada deles. E aí, com essa relação, né, que a gente fez átomo a átomo, né, mudando os elétrons de posição dentro daquele mesmo átomo, a gente pode perceber uma coisa. O negativo vai estar sendo atraído, né, os elétrons vão estar sendo atraídos pelo pente que está positivo. E o positivo, né, que é o outro lado do átomo, que ficou com a ausência do elétron, está sendo repelido. Só que repara uma coisa, se você olhar a distância que existe, e aí eu vou pegar aqui, ó, no nosso desenho do papelzinho lá junto com o pente. Se você olhar a distância que existe entre essa região, né, e a distância que existe entre essa região, imaginando que eu tivesse, né, um átomo gigante, você percebe o quê? O lado lá de baixo, que ficou com a ausência dos elétrons, que é positivo, e o lado de cima, que teve a concentração de elétrons, o lado que tem concentração de elétrons está muito mais perto do pente. Se ele está muito mais perto do pente, a força de interação eletrostática aqui, atrativa, é muito maior do que essa aqui, ó, que é repulsiva. Ou seja, se eu chamar essa força aqui de F1, né, a força que os elétrons estão sofrendo de F1, e a força que o outro lado, que está com a ausência dos elétrons, está sofrendo, se eu chamar de F2, eu sei que o F1 é o quê? Maior, né, bem maior, inclusive, do que o F2, porque está mais perto, né? E como a gente falou aqui do outro lado, né, na lei de Coulomb, né, olha para esse lado aqui da sua tela, a relação entre a distância e a força é o quê? Inversamente proporcional, tá? Então, apesar de não ter o deslocamento da nuvem eletrônica, a gente promove a polarização dos átomos. Então a gente desloca os elétrons dentro daquele mesmo átomo e aí acaba chegando no mesmo processo de análise do final, né? Como os elétrons ficaram mais próximos da região do pente, que é positiva, do que a falta dos elétrons que está do outro lado, a força de atração é maior do que a força de repulsão e você acaba puxando o papelzinho. Um negócio que é bacana de você guardar na sua cabeça é que a polarização, que é esse processo que funciona em isolantes, né, ela é bem menor, ela é mais fraca, né, mais fraca do que a indução. Então a polarização é mais fraca que a indução. Isso é uma coisa muito importante de você guardar, porque pode ser que você interaja com alguma questão de pegadinha, onde o examinador tente pegar você numa armadilha com isso, tá?
Encerramos assim mais uma das nossas aulas. Pessoal, um grande abraço e até o próximo vídeo.